E a queda de braço entre Senado Federal e Supremo Tribunal Federal voltou à cena com a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal, marcada para essa quarta. A repórter Neila Guimarães traz mais informações sobre essa nova batalha entre os poderes. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa, boa tarde. Chegou aquela hora de falar essa palavra difícil de novo, né? Descriminalização do posse e porte de drogas, assunto que foi pautado pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para essa quarta-feira agora, no Supremo Tribunal Federal. Aí a queda de braço aqui com o Supremo Tribunal Federal. Isso porque esse assunto que foi pautado lá em 2023 pela então presidente do STF, ministra Rosa Weber, deixou aqui o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chateado. Ele não gostou não, viu? Ele inclusive falou à época aqui no plenário que esse assunto tem que ser tratado pelo Legislativo e não pelo Supremo Tribunal Federal, que o STF estaria legislando quando estava tratando desse assunto posse e porte de drogas. Pois bem, isso aconteceu. Luiz Roberto Barroso acabou pautando o assunto agora para essa quarta-feira. E como é que está esse julgamento? Tá 5-1, falta um voto pela maioria, pela descriminalização da posse e porte de drogas lá no Supremo Tribunal Federal. O julgamento volta com o voto vista do ministro André Mendonça, ele que acabou suspendendo esse julgamento com o seu pedido de vista, que é quando os ministros pedem um tempinho a mais para poder analisar melhor aquele pedido, analisar melhor aquele processo. Então, André Mendonça pediu um tempo, analisou o processo e hoje volta para poder dar o seu voto, voto de Minerva. Ele vai poder, então, bater o martelo se a posse e porte de drogas, principalmente a maconha, vai poder, então, ser liberada no país. Aí surge um problema, isso porque também tem uma outra discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, nos próprios ministros, que eles entendem que a quantidade de drogas é que vai determinar se a pessoa é uma usuária para consumo próprio ou se é traficante. Existem, então, 6 ministros que já entenderam que deve, sim, ser determinado essa quantidade de drogas para consumo próprio ou para tráfico de drogas. Já aqui no Congresso, a PEC que trata desse assunto e que está parada na Comissão de Constituição e Justiça deve ser retomada em breve, a depender desse julgamento lá no STF. Rodrigo Pacheco deve acelerar essa tramitação aqui dentro do Congresso, aqui dentro do Senado. Então, PEC que está travada, parada lá na Comissão de Constituição e Justiça, e essa PEC prevê que qualquer quantidade de droga, de maconha que seja apreendida com a pessoa, já seja determinada, então, como tráfico de drogas, não tem quantidade certa para consumo próprio. Então, tá aí, batalha entre Senado e Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar nessa quarta-feira o julgamento lá no STF. Essa proposta de emenda à Constituição que tem que passar aqui no Senado, primeiro pela CCJ, para depois ser analisada em plenário. Certamente isso vai acontecer. É um déjà vu. A gente já viu isso acontecer aqui em 2023. No caso da demarcação das terras indígenas, aconteceu exatamente a mesma coisa. O Congresso entendia que esse era um tema que deveria ser tratado aqui pelo Legislativo. O Supremo Tribunal Federal determinou que não há prazo para a demarcação das terras indígenas. O Senado determinou, sim, que a demarcação das terras indígenas tem que ser feita a partir da Constituição de 1988. O presidente Lula vetou a decisão do Congresso. O Congresso derrubou o veto, então está aí a queda de braço. A gente vai ver mais uma daqui a alguns dias, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira. É claro que a gente vai acompanhar e falar tudo para vocês aqui no Metrópolis, né, Rafa? Eu fico pensando, né, Neila, você que é nossa setorista de Congresso, tá aí tendo que falar de STF, porque nesse país, né, não adianta a gente saber só de uma coisa, vai ter que saber de tudo mesmo. Então a gente vai esperar que você vai falar mais pra gente sobre esse debate, esse embate que está acontecendo entre os dois poderes, e te agradeço pela participação.